medicinais das pedras. Isso é Sim. antigo, viu? Desde a época dos egípcios, eles já sabiam. Eles usavam uma pedra chamada dolomita, e hoje a dolomita tem propriedades medicinais. Ela é usada na indústria farmacêutica como complemento também, em cápsulas, né? E tem propriedades medicinais. O ser humano tem uma tendência a demonizar tudo que ele desconhece. Sim. Tudo que ele não sabe explicar é demônio, ele simplifica. Né? Pronto, eu não sei, então é o do capeta. Então eu lembro que eu escutava muito as pessoas criticando a questão do uso de cristais, cristaloterapia, Sim. porque, pô, isso é esotérico, né? Isso aí não é de Deus, tal. Então eu fiz até uma série de vídeos no meu canal do YouTube, né, onde eu expliquei o poder das pedras, né? Quer dizer, os sacerdotes na antiguidade, né, eles tinham pedras nas suas vestes sacerdotais, tinham 12 pedras, né? Então por que Deus estaria usando pedras nas vestes sacerdotais, né? Estavam protegendo o biocampo deles. Nós temos um biocampo ao nosso entorno, né? E o desequilíbrio desse biocampo pode gerar doenças, né? Outra questão interessante é que os reis também usavam pedras nas suas coroas, não por acaso. Né? Você vai encontrar Deus dando pedras para o próprio Satanás, para Lúcifer, lá no céu. Né? Em Ezequiel, no livro de Ezequiel, capítulo 28, fala que Satanás ele ganhou 9 pedras de Deus. E o número 9 para o satanismo é bastante importante. Né? E você vai encontrar pedras no céu, na Jerusalém Celestial. Não fala que também é adornada de pedra. Então você pega um jaspe na mão, por exemplo, você pensa, cara, eu estou com um pedaço do céu na minha mão, porque está adornando os muros da Jerusalém Celestial. Né? Então Deus fez e tem propriedades, tem energia. Para comprovar isso, né, uma coisa fácil para todo mundo entender, tem aqueles relógios de cristal de quartzo. Sim. Extremamente preciso. É o cristal de quartzo, ele produz energia. Essa energia, essa pulsação, esse ritmo faz com que o relógio seja preciso. Então sim, né, os cristais eles emitem energia, captam energia, e eu procuro explicar isso melhor nessa série de vídeos. Então as pessoas demonizam incenso, acham que incenso é do diabo, né? Mas sério que falam isso? Se acendeu incenso é do capeta, é esotérico. É esotérico, tudo é do diabo, tudo do demônio, né? Então pegar no tabernáculo tinha incenso. Né? O incenso era uma representação das orações do povo, né? Então tinham ervas aromáticas também, né? No tabernáculo, no templo. Então sempre existiu isso, né? Jesus ganhou incenso. Ganhou ouro, incenso e mirra. Ele ganhou, né? De presente, assim que nasceu, né? Dos magos, né? Então assim, magos no sentido não de bruxo, mas de sábios, né? Tem que entender o contexto de cada momento, né? Então respondendo a sua pergunta, questão de Kung Fu, né? Agora ficou interessante. Agora eu espero que eu for um pouquinho. Então tá. Não é que as pessoas sempre procuram, Cara, em vez hora, de se abrir para... Será que existe essa possibilidade? Tem sempre aquela resistência de você não está falando algo que é de Deus, você não merece ser ouvido. Imagina, isso é heresia. Mas normalmente, quando acontece isso, são pessoas que têm pouquíssima base bíblica, pouquíssimo costume de pesquisar, de comparar, de olhar para a história, de perceber os textos. Mas aí entra a importância de vocês nisso, de estar propagando algo para também desmistificar tudo isso na cabeça da pessoa. Porque eu não digo que são ignorantes, eu acho que não tem o conhecimento, não sabe? É diferente. Exatamente. A pessoa que não busca conhecimento, não, ela não sabe. Então, é por isso que eu penso, ela tem que estar aberta para as possibilidades. Não entender, se ela não aceita isso como verdade, tá tudo bem. A gente não precisa criar uma guerra porque você não aceita isso como verdade, né? Mas a gente se abrir para essa possibilidade enriquece as nossas experiências, nos aproxima de Deus, porque não tem como você se afastar de Deus. Você está lidando com algo que Ele criou. E aí quando você observa o resultado disso, você fala, puxa, realmente Deus está em todas as coisas, né? Tá em tudo que Ele criou. Você falou também que aumentou na pandemia, né? Essa quantidade de pessoas. Isso mostra porque realmente no começo da pandemia a gente não tinha aonde buscar a cura, né? A própria ciência não tinha uma viabilidade para poder estar curando. Então as pessoas vão, vou dar uma chance talvez. E foi lá e deu certo. Também pelo desespero, né? Que causou isso em todo mundo. Todo mundo ficou desesperado. O Daniel, ele mostra assim, desde os primórdios a importância das pedras vindo e você mostra na prática que realmente... É legal você conhecer o contexto histórico. Mano, você pegar um texto fora de contexto, né? Você pega... Que nem hoje dizem os evangélicos, especialmente, que o inferno é eterno. Então você pisou na bola aqui, Deus que é bom, que é amor, que é justo. Você viveu 30 anos na Terra e você fez uma bobagem, você vai para o inferno, eternidade no inferno. Cadê o amor de Deus nisso?
É incongruente, incompatível, né? Então, você estuda os textos originais, você vê quando ele foi traduzido do grego para o latim, a palavra grega não era eterno, era tempo indeterminado, né? E aí foi transportado para o latim, na Vulgata de Jerônimo, né? Para eterno. Então aí tem esse conceito, né? Aí parece um Deus cruel, punitivo, vingativo, quer dizer, qualquer coisinha vai para o inferno, né? Sendo que o próprio Jesus, é narrado em Pedro, né? Que ele pregou os espíritos em prisão. Então, assim, se o libertador, Jesus libertador, o que ele ia falar para os espíritos em prisão? Né? Então, ele desceu no Hades, né? Que é a figura do inferno, é dito isso na Bíblia, está textualmente escrito isso, acho que é em 2 Pedro capítulo 3, ele desce e prega os espíritos em prisão. E ele diz quem são. São aqueles caras da época de Noé que não aceitaram a pregação de Noé. Tipo assim, passaram uma temporada no inferno, você colhe uma consequência, né? Como se fosse uma dosimetria de pena de Deus, né? Então, claro, uma pessoa que faz uma crueldade aqui vai ter uma razão proporcional, né? Então você colhe uma consequência, né? Mas não acredito que seja eterno, né? Sim. Porque a Bíblia fala do filho pródigo, enfim, tem N situações aí, né? Caramba. Interessante. Ó, pra você ver quanta coisa que rolou na questão das pedras, né, mano? Então vamos falar de Kung Fu agora. E tem um detalhe interessante. Sim. Tem uma outra série de vídeo meu também, coloquei que é a Árvore da Vida. Sim. As plantas, cara, elas têm uma percepção que nós não entendemos ainda, mas já foi comprovado cientificamente, né? Então já pegaram, e tem um livro chamado O Poder Secreto das Plantas, incrível, e também eu vi num programa aqueles caçadores de mitos, lembra? Né? Eles fizeram também experiência com as plantas. Então você chega, eles colocaram sensores, sensor de polígrafo na planta, né? E vem alguém com uma tesoura perto, ameaça a planta, sabe? O sensor vai a 1000. Então, ela percebe o perigo. Caramba. Fizeram um experimento numa faculdade, isso está narrado nesse livro, Poder Secreto das Plantas, numa faculdade, fizeram um experimento para provar que elas têm algum tipo de consciência que a gente desconhece, não sabemos explicar, né? Mas elas se comunicam entre elas, é muito louco o negócio. Então, eles sortearam entre os alunos alguém que ia matar uma planta. Então a planta ficava isolada numa sala, né? Então iam ter duas plantas, né? Então duas plantas idênticas, né? Então sortearam o aluno, aí ninguém sabia quem era o assassino. Então todo mundo visitava aquela sala uma parte do dia e o assassino jogava veneno e o resto jogava água, né? Quando a planta morreu, a outra que sobreviveu, porque só uma que era o alvo, ela dedou o cara. Quando o assassino entrou, quando ele entrou na sala, né, o gráfico foi lá para cima também. E tem outra experiência simples, tem um menino, uma criança fez isso na internet, tem um canalzinho no YouTube lá também, né? E ele pegou duas plantinhas iguais, duas violetas. Uma violeta ele falava mal dela todo dia. Você é feio, você é horrível, você vai morrer, mas dava sol, dava água, tudo igual. Em um mês ela morreu, a outra sobreviveu. Olha o poder da palavra, cara, poder da palavra. A palavra é tudo, né? A palavra é tudo. Essa experiência que ele está falando, eu fiz também com um grupo do Telegram, que eu tenho os meus alunos do Telegram, que a gente trata sobre essa coisa de energia, de consciência, de Bíblia, de estudo, de pesquisa, arqueologia. O que é dentro da holística, né? Ou dentro desse grupo de estudos sobre a energia, que as pessoas acreditam que é mito, enfim. Existe a comprovação de que por que a planta reage, por que a árvore reage, por que um cristal reage, você coloca ele lá com a intenção de melhorar algum sintoma, por que é que tem essa interação, sendo que parece um objeto inanimado. O fato é que o universo é dividido por dimensões, né? Nós estamos apenas em uma das dimensões. E nós temos um grau de consciência superior, por exemplo, ao da planta e ao de um cristal. No entanto, a gente está dividindo o mesmo ambiente. Todo ser vivo vibra numa frequência específica e todo ser vivo